Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é Facilities em condomínios. Os nossos convidados são Roberto Mangraviti, economista e consultor. Seja novamente muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. A síndica profissional, parabéns pelo certificado Síndico 5 Estrelas, síndica de destaque aqui em São Paulo, Priscila Bittar Donofrio. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Roberto, começar com você. Existe uma certa confusão de conceito. O que seriam serviços facilities? Vamos começar de uma maneira conceitual para quem está nos assistindo, por favor. Tá. Bom, o termo é norte-americano, né? E o conceito foi criado nos Estados Unidos, tendo em vista que as empresas precisariam de um facilitador para algumas áreas. Por quê? Existem áreas correlatas na empresa, mas que cada um, às vezes, tende a puxar cada um para o seu lado, né? Quer colocar a sardinha, levar a brasa para a sardinha dele. E em condomínios, esta visão, ou a visão de condomínio, em grande parte dos casos, não é vista como uma empresa. Sim. Né? Então, a chegada de um facilitador, ele intercede nesse interface de áreas que às vezes não estão funcionando adequadamente. A gente poderia dizer que esse conceito aqui no Brasil para condomínio, ele está derivando da parte hoteleira? Seria correto dizer dessa forma? Sim, sim. E com uma tendência a migrar muito mais para os condomínios residenciais, porque nos edifícios comerciais tem tantas empresas lá instaladas que este ar, vamos chamar, profissional, ele já é exalado no ar-condicionado lá para que seja devidamente gerida a questão, né? Então, nos condomínios residenciais, essa tendência se torna muito maior e necessária, obviamente. Priscila, a gente sabe que muitas vezes, a gente que já trabalha há muito tempo nesse segmento, e você também como advogada, não falei na apresentação inicial, muitos condomínios se dizem com serviços facilities, e quando você vê de perto, não enxerga nada de facilities ou muito pouco de facilities. Eu queria que você comentasse um pouco o que você vê dessa realidade brasileira para condomínio, esse chamado facilities que muito pouco funciona em alguns condomínios e aqueles que já funcionam, como que você está enxergando? Eu acho assim, Ricardo, a questão do facilities, eu creio que para que ela ande direito e dê certo, ela tem que vir na venda do empreendimento. Você compra um apartamento com serviços, com facilitadores. Diante disso, transcorre facilmente a implantação de serviços, seja quais tipos for. Mais fácil você já introduzir a cultura desde o início. Exatamente, porque você sabe aquilo que você está comprando. Tá? Então, eu procuro um condomínio em que eu possa morar e que eu tenha essas facilidades. Então, eu fui ali e comprei. É difícil um desavisado vir e falar, mas eu não queria esse serviço, porque isso acaba encarecendo um pouco o custo do seu condomínio, né? Sim. Então, ele precisa ser visto como uma questão diferenciada. A implantação, ela precisa de um estudo. Você vê ali num condomínio que já tem uma vida e você verifica o que aquele condomínio necessita. Tendo em vista ali o que o condomínio está precisando, você pode implantar alguns tipos de serviços, certo? Hoje em dia a gente tem muitos condomínios que estão sendo vendidos com lavanderia, são apartamentos pequenos, em que você tem já o espaço em que a lavanderia é implantada. Ou lavanderia, desculpa interromper, ou lavanderia para você mesmo fazer você utilizar, exatamente, ou até com serviço de lavanderia. Exatamente, né? Exatamente. Você pode usar comprando fichas e você mesmo lava a sua roupa, ou você deixa para alguém que faça isso. Então, tudo isso precisa ser discutido dentro daquela comunidade, dentro daquele condomínio. Limpeza das unidades. Exatamente. Pequenos reparos. Exatamente. Às vezes, para você conseguir implantar esse facilities, ao invés de você jogar isso no custo do condomínio, você pode colocar um sistema pay-per-use.
Sim. Entendeu? Isso tudo depende da demanda. A empresa que vai implantar isso precisa de uma certa demanda. Se ela existir, você consegue fazer isso em condomínio sem encarecer o E quanto valor maior o mensal. condomínio, mais fácil, né, Exatamente. da sua Exatamente. implantação. É. Vou te fazer uma pergunta, Roberto. Facilities, concierge. Essa é uma outra palavra que também Sim. é muito utilizada Sim. e às vezes mal utilizada Sim. dentro de condomínios. A gente tem muita figura de concierge dentro da rede hoteleira, né? Você, Shopping centers. shopping centers, por edifícios, exemplo. Shopping centers. E na rede hoteleira, que a gente está mais acostumado, ele te ajuda, por exemplo, a um teatro na cidade que você não conhece, como se transportar, esse tipo de situação. Em condomínios, ela não é muitas vezes bem utilizada. Eu queria também que você falasse para a gente o que é essa figura, ou como deveria ser essa figura do concierge, e se você, no seu entendimento, acha interessante e totalmente interligada ao sistema Facilities para a sua implantação. Eu não acho interligado no sistema Facilities e vou te dizer por quê. O Facilities está interligado a uma relação custo-benefício, onde através de um planejamento eu estou introduzindo um custo que vai ser rateado e no futuro vai gerar um ganho. Tá? O concierge, para mim, está mais ligado àquilo que melhora a qualidade de vida do morador, de informação. É um plus após a inserção da visão do Facilities. O Brasil é um país em que metodologia, para você inserir novas metodologias, aqui é uma briga, né? Os caras falam, isso aqui não funciona. Então, nós temos essa dinâmica muito estranha, né? E, quer dizer, funciona em todo lugar do mundo, algumas coisas, mas aqui não. Aqui não. Ou o preconceito dos estados também, né? No nosso estado não funciona. No nosso estado isso não funciona, porque o perfil da pessoa, do povo e tal. Então eu acho assim que no caso do Facilities, é o primeiro passo para inserirmos uma nova cultura, vamos chamar de empresarial, num condomínio. E temos que olhar sempre que nós estamos falando, neste caso, em condomínios, edifícios construídos há 15 anos atrás, em que não estavam sendo abordadas essas questões no campo arquitetônico, como a Priscila estava falando. Quer dizer, existe uma gama imensa de edifícios que não houve essa preocupação arquitetônica. E aí, como ajustar isso e por que isto vale a pena? E aí é uma transformação cultural. Existe um conceito muito interessante, a diferença entre interferir e interceder. Né? Quando eu estou interferindo, né, eu estou criando uma dinâmica que mais divide do que soma. Quando eu estou intercedendo, que é o princípio do Facilities, eu estou reunindo esforços em prol de uma viagem única. Legal. Tá? E isso que é importante, entender a posição do facilitador nos conceitos condominiais. A figura do concierge, vou falar um português meio chulo, mas para todo mundo entender, seria, nos tempos modernos, uma frescura dentro de um condomínio, sendo que nós temos hoje sistemas como aplicativos, como computadores, e o pessoal que tem uma condição financeira maior, geralmente tem secretárias nas empresas que acabam fazendo serviços para eles. A gente poderia desassociar qual a sua opinião a esse respeito? Eu posso dizer que eu vi funcionar a figura do concierge em condomínios de alto e altíssimo padrão. Tá? Porque em condomínios médios, médios baixos, ele é visto como um custo. Tá? A visão que você tem do concierge hoje é custo. Existem sistemas, sim, que facilitam a utilização desses serviços, dos serviços facilitadores, né? Mas a figura do concierge em si, eu só vi funcionar em prédios de alto padrão. E me permite, Por tem favor. uma certa lógica nisso, Sim. né? Porque, a princípio, o alto padrão pressupõe, em geral, genericamente falando, faixas etárias e alguém que já construiu uma vida e ele não tem a dinâmica sistêmica de computador, tá? De falar, olha, alguém vai lá e resolve essa parada onde fica a pizzaria mais perto para eu comer com alguma coisa, tá? Perfeito. Então, acho que tem essa lógica. Sim. É uma questão de cultura e também tem a ver com a idade, com
a intimidade que a pessoa tem com a tecnologia. Sim. Porque você tendo um sistema, você precisa dessa... Você precisa saber mexer, né, no sistema. E tem um detalhe interessante, quer dizer, como às vezes esse profissional, na empresa dele, ele possui alguém habilitado para isso, ele não quer trazer essa pessoa da vida profissional para a vida pessoal dele. Sim. Tá? Ele pode estar separado, não sei o que lá, Sim. várias questões que ele fala, não, eu quero que isso fique apartado com um outro tipo de pessoa. Mas, Roberto, a tecnologia ajuda muito, né, para a utilização. Total. Hoje essa figura do concierge, essa necessidade, porque às vezes um assistente dentro de um condomínio que entende um pouquinho, ele vai lá e ajuda aquele morador mais velho ou que com menos conhecimento na parte tecnológica. Hoje, cada vez mais, o advento da tecnologia, ela facilita para que esse sistema de facilities funcione dentro dos empreendimentos. E você entende que é o ideal, né, para a gente chamar, por exemplo, os sistemas facilitadores. Então, eu quero uma faxina amanhã às 8 horas da manhã, eu preciso que alguém passeie com o meu cachorro, eu preciso que busquem minha roupa. Eu acho que cada vez mais a tendência é que seja via aplicativos, via sites, via tecnologia. E esse é o caminho, acho que sem volta, né? Sim. E também tem um aspecto que o facilitador, ele tem a tendência de baixar o custo, poderá baixar o custo operacional da empresa, do condomínio, né? Porque ele tem uma visão de médio e longo prazo, como um planejador deva ter. Né? Isso... Tanto que, se você tem uma demanda alta, você consegue diminuir o valor, por exemplo, do passeio de um cachorro. Se o dog walker anda com 10 cachorros naquele condomínio, ele não precisa se deslocar em 10 lugares diferentes para ir buscar os cães. Sim. Então, ele pode te passar um valor menor. Isso é um benefício também para as pessoas que utilizam, né? Aquele início lá atrás das compras coletivas, né? Sim, então, você consegue, através de tecnologia, através de usar a coletividade para diminuir custos na prestação de serviços. Eu tenho algumas perguntas que eu quero deixar no ar para vocês para o segundo bloco, que é o seguinte: quem deve fazer essa organização? O síndico, a administradora, uma empresa terceira contratada? Quais são as diferenças dos serviços facilities para condomínios residenciais e comerciais? Os problemas e responsabilidades, aqui como advogada também para a gente falar sobre isso, e outras coisinhas mais que a gente vai tratar no segundo bloco. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Meu nome é Josué Vitorino, sou síndico profissional no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo. Eu fui convidado pelos moradores a se tornar síndico do condomínio que eu moro. Diante da necessidade de qualificar e ampliar os horizontes, obter novos conhecimentos, eu decidi fazer cursos voltados à área e hoje sou síndico profissional aqui no condomínio onde eu moro e em mais 2 condomínios em São Paulo. No início da minha carreira foi muito difícil, por eu não ter qualificação e também não ter experiência de mercado nesse setor. Mas conforme eu fui me qualificando, fui tendo experiência, adquirindo tempo, os condomínios foram aparecendo e a proposta de gestão vem vindo cada vez mais. É muito importante o síndico profissional se qualificar. Hoje, os condomínios exigem uma qualificação, exigem que o síndico saiba efetuar um plano diretor a curto, médio, longo prazo, que ele gere resultado nas prestações de contas e o principal, o bem-estar dos moradores e a valorização do imóvel. Atualmente, estou na gestão de 3 condomínios e pretendo até o final do ano a aquisição de mais 2 condomínios. O síndico profissional precisa ter paixão pelo que faz, qualificação constante, gostar de pessoas e o principal, ser proativo. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas para vocês me responderem no segundo bloco. Já pensem, já vamos responder. E você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas sobre o assunto facilities. Até sexta-feira.